o sol ele cai sobre o justo e sobre o injusto. É interessante essa fala de Jesus. Ele fala isso aqui, ó. Para, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Existem pessoas que fazem coisas más. A gente não quer falar isso, né? A gente quer que todo mundo seja bom, que todo mundo faça boas coisas, mas existem pessoas que fazem coisas más. Eu faço coisas más, você faz coisas más. E nós não gostamos que as nossas coisas más venham à tona. Nós queremos que nossas coisas más fiquem escondidas. Mas mesmo nós sendo maus, Deus ainda faz coisas boas para nós. É interessante. Mas por que nós, sendo maus, Deus ainda faz coisas boas para nós? Quando nós estudamos essa ideia de graça, é porque é de graça mesmo. É de graça mesmo. É algo que eu e você não merecemos. Talvez se nós fôssemos falar de graça, uma descrição que um conhecido pastor ele deu, que eu acho interessante, é um favor não merecido. É algo que você não merece. Olha só, né? Aí eu vou dar para você uma xícara da primeira Igreja Batista em Piedade, de graça. Você não precisa pagar nada. Você só precisa aceitar a xícara. Somente isso, mais nada. Uma xícara de graça para você. Tem um grupo de pessoas que se chamam de calvinistas, são também da nossa denominação e de outras também, que eles falam que Deus ele tem algo que ele derrama sobre a nossa vida chamado de graça irresistível, que você não consegue resistir à graça de Deus, então você corre para Deus, corre para Jesus por causa da graça dele derramada sobre a sua e a minha vida. Graça irresistível. Até certo ponto eu acredito nisso também. Graça é algo que você faz para outra pessoa e você não espera algo em troca. Você não está esperando que aquela pessoa dê algo para você em troca daquilo que você está dando para ela. Você só faz. Tá bom, tá aqui para você. Quanto custou? Não, não é nada, é de graça. O sol, ele cai, ele reflete a luz dele, transborda a vitamina D sobre o mal e sobre o bom. E a chuva, ela cai sobre a lavoura ou a colheita do mal e também do bom, do justo e do injusto. Ou seja, Deus, ele está derramando a sua graça sobre a terra. Deus, ele está derramando a sua graça sobre a terra. Eu sei que muitas vezes nós, pela nosso egoísmo, né? Porque eu acho que a dificuldade do homem, meu irmão, a minha dificuldade, não é porque eu não tenho dinheiro, não é porque eu não sou maior ou menor, mas a dificuldade da humanidade é o egocentrismo, é o falso ego, é a maneira de se achar importante.
E a queda da humanidade é quando ela consegue enxergar que ela não consegue fazer nada, mas também não consegue voltar atrás. Pedro e Judas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas, ele traiu Jesus. Um se arrependeu e outro teve remorso e fugiu, foi embora, tirou a vida. A graça de Deus não pede nada em troca. Quando você olha os milagres que Jesus fez no Novo Testamento, quando ele estava andando sobre a terra, ele não falou assim, ó, então tá, agora você tem que me dar tanto. Ah, então tá, agora você tem que colocar tanto. Jesus não cobrava para fazer milagres. Jesus não cobrava para restaurar vidas. Jesus não cobrava para trazer a vida para as pessoas. O cego via de graça, o coxo andava de graça, a mulher com fluxo de sangue era curada de graça, o paralítico andava de graça, quem não tinha dinheiro comia de graça, porque era pela graça. E eu acho interessante que Jesus, ele não dá nenhum ponto sem nó, vamos dizer assim. Ele não dá nenhum ponto sem nó. A história de Jesus é uma história que em todos os momentos ela reflete a verdadeira vontade de Deus, a verdadeira motivo de Deus pelo qual Jesus veio. Em todas as vezes, em todos os milagres, em todas as falas de Jesus, que são todas de graça, revela o real motivo de Jesus vir aqui na terra. Porque pela graça sois salvos. Não, isso não vem de vós. É um dom de Deus. Porque pela graça sois salvos. Mas, gente, pela graça, de graça, eu não posso. Meu irmão e minha irmã, sabe por que é tão difícil a gente aceitar alguma coisa da parte de Deus? Porque eu e você ainda pensamos que podemos fazer algo. Eu e você ainda acreditamos que podemos fazer algo. Então, o que eu faço? Eu dou uma oferta. Eu me jogo dentro de uma água. Eu coloco um pãozinho e um pouco de suco na boca. Eu pego dinheiro e dou. A minha pergunta é: quando que Jesus pediu essas coisas para que eu e você pudéssemos desfrutar da graça dele, ou eu e você pudéssemos ser salvos? Quando que Jesus pediu algo em troca da vida eterna? Eu vou trabalhar para que eu possa alcançar algo de Deus. Você vai trabalhar para alcançar algo de você mesmo. E talvez você até consiga. Talvez com a sua força, a sua energia, a sua determinação, o seu conhecimento e a sua capacidade, você pode até conseguir aquilo que você está trabalhando. Mas não foi de graça. Foi através do seu esforço, da sua capacidade. Só que quando Jesus ele quer dar algo para você, quando Jesus ele fala sobre salvação, pela graça sois salvos, você não pode fazer nada. Olha que coisa maluca, gente. Como assim não posso fazer nada? Esse é o problema. Como assim eu não posso fazer nada? Como que eu não posso fazer nada? Eu levanto de manhã, eu vou para o meu trabalho, eu levo meu filho na escola, agora não dá por causa da pandemia,
mas eu arrumo a minha casa, eu faço a minha comida e eu pago as minhas contas. Como eu não posso fazer nada? Você nota? Jesus ele fala para você e para mim, William, eu quero dar algo para você que trará alívio para a sua vida, que vai tirar esse fardo que está sobre as suas costas, que vai trazer alívio, vida, motivação para você, mas isso é de graça. Senhor, eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar. De graça, não. Aí ele fala assim, William, é o seguinte, é que a dívida que você tem comigo não tem como você pagar. Não dá para você pagar. Você pode trabalhar e me oferecer tudo que você tem, mas mesmo assim você ainda não vai conseguir me pagar. Então eu vou dar de graça para você. Não porque é de graça, mas é porque eu vou conquistar e eu darei a você. Ah, não, Senhor, eu não posso aceitar. Porque para eu aceitar algo do Senhor, que é de graça, eu tenho que reconhecer que através das minhas forças eu não consigo alcançar. Através do meu braço, através da minha inteligência e da minha capacidade, eu não consigo. Por isso que eu tenho que aceitar. Senhor, eu não quero. Por que eu não posso ser salvo? Porque eu não quero ser salvo por Jesus Cristo. Eu quero eu salvar. Eu quero eu dar o meu jeito. Eu quero eu usar a minha inteligência. Aí os discípulos falam assim: Senhor, mas nós deixamos tudo que tínhamos e estamos seguindo o Senhor. Aí Jesus fala assim para eles: olha, depois eles falam isso, mas a primeira pergunta é: Senhor, então o que o homem pode fazer para ser salvo? Aí Jesus responde: para o homem é impossível. Mas, Senhor, esses discípulos estão te seguindo. Esses discípulos estão indo atrás de você. Mas a resposta de Jesus para os discípulos e para qualquer pessoa que acha que através do seu sacrifício próprio, através da sua inteligência, da sua capacidade, vai conseguir chegar até Deus, ele está falando assim, ó, é impossível. Porque você não pode fazer nada, mas eu te dou de graça. Você aceita? Eu dou para você de graça. Qual que é a motivação de Deus? Qual que é a motivação de Jesus? Por que ele faz um treco desse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus Estevão acordou e começou a gritar, né, gente? Mas a orelha do pai já pegou lá embaixo. Agora eu vou ter que editar essa parte na gravação. Mas quem está ouvindo a gravação, depois você só passa para frente, tá bom? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Deus fez isso? Porque Deus deu o seu filho. Porque o versículo diz que Deus deu. Ele deu porque ele amou. Pergunta: o que a humanidade tem feito para Deus, para que Deus possa amar a humanidade? Tá difícil achar, né? Deus, ele ama a humanidade porque
A humanidade foi criada por ele e ele quer resgatar a humanidade do desejo desenfreado do pecado, daquilo que está a matando. Tem pessoas que estão matando por dinheiro. E não é aquela pessoa que de repente está vendendo um punhado de droga ou assaltando por causa de R$ 5. São pessoas que estão, de repente, impedindo que o medicamento chegue, impedindo que o alimento chegue, impedindo que a polícia trabalhe, impedindo que o policial, que o enfermeiro, que o hospital funcione. Estão matando pessoas por dinheiro. A humanidade, ela não faz nada para Deus. Deus ama a humanidade sem pedir nada em troca. Quando Jesus estava sendo levado por aqueles soldados, e muitos daqueles soldados estavam batendo, estavam cuspindo em Jesus, muitos daqueles soldados estavam zombando de Jesus e dizendo assim: ó, vai lá, profetiza quem foi que te bateu, desce da cruz e salva a gente também. Muitas pessoas estavam fazendo aquilo. Muitos daqueles, talvez, a gente sabe de alguns, foram salvos por Jesus, depois que Jesus terminou de ser zombado, insultado e massacrado por eles. E sabe o que Jesus fez? Jesus continuou a missão dele, para que eles pudessem ser salvos de graça. De graça, meu irmão e minha irmã. A motivação de Deus para mandar Jesus é porque ele ama você. Jesus, ele pagou o preço por você. Para que eu e você possamos receber essa graça de Deus, eu não preciso caminhar 2 quilômetros, eu não preciso jejuar, eu não preciso dar ofertas, eu preciso só aceitar a graça de Deus. Reconhecer que a obra é de Deus, o trabalho é de Deus. Eu sei que muitas vezes, quando você abaixa a cabeça e começa a pensar na sua vida, porque eu também penso assim, nós nos encontramos em algumas situações que pensamos assim: nossa, eu fiz isso. Nossa, eu não deveria ter feito isso. Nossa, olha o que eu fui fazer. E sabe quando você se encontra nessa situação, que é uma situação que muitas vezes muitas pessoas vão para baixo, muitas pessoas ficam deprimidas, muitas pessoas ficam desesperadas. Sabe o que Jesus fala? Ele fala assim: filho, tudo bem, já está pago. Eu já paguei. É de graça, filho. Vem, eu já paguei para você. Você não precisa se preocupar. Mas, Senhor, tá tudo bem, vem. Aí você chega até Jesus. Aí, sabe o que acontece? Aí você e eu somos transformados. Mas não somos transformados porque nós somos confinados e mudados. Nós somos transformados porque a graça de Deus inunda a nossa vida. Senhor, mas olha quanta coisa eu fiz. Tá bom, não tem problema. Vem aqui. Pode vir que você vai desfrutar da minha graça, do meu amor, do meu jugo que é leve, do meu fardo. Pode vir, meu filho. Eu estou esperando você. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa desfrutar
da graça de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero pedir por cada pessoa que está nos assistindo agora. Ó Pai, que cada um possa desfrutar da sua graça. Se alguém ainda não abraçou a sua graça e conseguiu, ó Senhor, deixar o Senhor dominar totalmente o ser, que o Senhor esteja tocando nesse coração, para que possa ser controlado, para que possa ser dirigido e para que possa ser avivado pelo Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador.